Então, queridos, o tema que eu quero estudar hoje é um tema muito sensível, que está causando aqui muita... eu diria que eu, por exemplo, sou extremamente preocupado, né? Que é com relação aos nossos filhos. Então, hoje eu vou falar de educação de filhos. Eu creio aqui que, se não todos, né, a maioria, acho que todos, né? Todos são pais. Então, vocês hão de compreender, né, o que será dito aqui. Porque eu não falarei de mim mesmo, eu vou citar a palavra. Eu vou dar instruções, as instruções do Eterno, eu vou simplesmente pinçá-las para que nós possamos refletir acerca delas. Lembrando, queridos, que o Eterno nos dá filhos para Ele e não para nós. Eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. É óbvio que eu vou falar aqui, é óbvio para qualquer pai. Eu amo meu filho. Qualquer pai vai dizer isso. E é maravilhoso. O amor de pai, o amor de mãe é algo que transcende todas as coisas. E isso é maravilhoso. Agora, logo quando meu filho nasceu, eu vendo aquela coisa mais linda do mundo, não existia nenhuma criança mais linda. Todo pai e mãe falam isso assim. Eu queria ele só para mim, era a coisa mais linda do mundo. Eu comecei a fazer dele um reizinho, um príncipe e tal. E um dia eu tomei um susto. Eu congregava na igreja de Betânia, eu estou subindo com ele no colo, ele estava aí com alguns meses de vida. E uma irmã virou para mim, colocou o dedo no meu nariz e falou assim: olha, você vai ter que devolver esses filhos para Deus. Aquela palavra me fez cair na real. Como assim? E aí ela complementa. Você tem que ensinar esse seu filho a servir a Deus. Deus vai cobrar isso de você. Se você não fizer isso, você vai pagar por isso. E essa pessoa hoje é uma grande amiga nossa, inclusive padrinho de casamento nosso. E eu compreendi a questão da responsabilidade da paternidade. Então, queridos, educar, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Somos humanos, e nisso nós temos algumas imperfeições. Agora, volto a dizer, nós temos toda a Escritura como nosso padrão de conduta. Toda a Escritura. Eu falava aqui no último estudo da Parashá, no último Shabbat, nenhuma situação ou circunstância passa despercebida da Escritura. Todas as situações imagináveis, como disse Salomão, tudo que acontece debaixo do sol está previsto aqui na palavra. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aconselhamento para tudo. E, obviamente, como inseridos na terceira categoria de pessoas, eu espero que todos o sejamos. Então, a primeira categoria não quer saber do Eterno, a segunda categoria gosta muito das coisas do Eterno, é muito simpático ao movimento. Esse negócio de judaísmo messiânico, legal, é isso que eu quero. Agora eu posso colocar talite, usar o kippah, tzitzit, fazer circuncisão, quem sabe, lá na frente, quando for o momento certo, se assim o for. E aí se empolga com essas coisas e esquece do propósito. Qual o propósito? De sermos semelhantes a Yeshua, conformes à imagem, a fim de que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Até quando? Até que cheguemos à unidade da fé. Nós estamos tudo ok com a nossa fé? Somos unânimes?
conhecimento exato, conforme a versão do Hércules ali, a minha fala pleno, plerosai. Nós temos o conhecimento exato de Yeshua, compreendemos o que Ele fez e o que Ele faz por nós, compreendemos a fala dele que diz: sem mim nada vocês vão conseguir fazer. Presta atenção, gente. Sem mim nada podeis fazer. Não é sem mim vocês vão conseguir andar, vão fazer alguma coisa, vocês vão conseguir agradar meu Pai. Continue. Não é isso que ele diz. A única forma de agradar o Pai é nos revestirmos de Yeshua. E aí, pegando todas as características de Yeshua: submissão, mansidão, obediência, ou seja, dependência exclusiva do Pai, obediência plena e irrestrita ao Pai. Não é eu escolho no unité o que eu vou fazer, ou diante de duas alternativas, uma correta, uma certa e a outra errada, eu refuto uma. Não é assim que funciona. Não é assim. Já disse várias vezes. Aqui nós temos um contrato de adesão. A santa, boa e justa instrução. É um contrato de adesão. Ou estamos juntos neste contrato, ou é melhor não estarmos. É melhor não estarmos. Ou concordamos, isso é unidade de fé. Ou concordamos que nós temos um padrão, ou não concordamos. E volto a dizer: o Eterno espera que todos sejamos salvos, que nós estejamos na fila que serão chamados: vinde benditos de meu Pai, e não na outra fila: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a anomia. E tem gente que acha que a anomia aqui diz respeito só à questão da transgressão da lei. Anomia, é claro que tecnicamente é isso, mas iniquidade, anomos, tem a ver com a dependência ou independência. Ou seja, se é independente, Corá, Datã, Abirão, rebelde. Agora, se é dependente, Yeshua, nosso irmão, estou me revestindo dele, estou crescendo, eu quero saber sobre ele, como que ele faz. Eu já recomendei aqui N vezes um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus, é o nome do filme. Em Seus Passos, o que faria Jesus. Um excelente filme para refletirmos dentro desse propósito. É claro que tem uma coisa ou outra, mas assim, a mensagem do filme é muito boa, nesse aspecto em termos de dependência. Como Yeshua, o meu irmão mais velho, primogênito entre muitos, como Yeshua faria aqui. O Eterno só vai se agradar de mim se eu for semelhante a Yeshua, se eu me revestir de Yeshua, se eu não mais viver Yeshua, viver em mim. O Eterno quer ver Yeshua, Ele quer olhar para mim, quer ver Yeshua na minha vida. Ele não quer ver o Adilson, Ele quer ver Yeshua. Ele não quer ver o Eugênio, Ele quer ver Yeshua. Cada um de nós aqui, Ele quer ver Yeshua. É disso que Paulo trata. É disso que Paulo trata. Queridos, nós sabemos que nesse mundo, perverso, é muita coisa, os nossos filhos estão sendo bombardeados, isso é mais um motivo de preocupação, preocupação que nós nos alinhemos porque eles estão nos observando. O meu filho, para a glória de Deus, já é adulto, já é profissional, está seguindo o trabalho dele, e é claro, ainda assim, ele me liga, ele conversa comigo, ele se aconselha comigo, me cobra todos os ensinos aqui da sinagoga, nós discutimos e tal. Agora, eles estão nos observando. Os nossos filhos sabem efetivamente se nós estamos na categoria número 2 ou número 3. Eu não vou nem falar da 1. A 1 são os incrédulos, vou deixar esse 1 de fora. Eu vou colocar aqui o 2 e o 3, o religioso e o servo.
Nosso filho sabe se nós somos religiosos ou se nós somos servos, né? E não adianta nós os instruirmos para ser servo se nós somos religiosos. Ele vai seguir o nosso modelo. Ele está olhando para nós. Ele está olhando para nós. Então, gente, primeira coisa que nós temos que fazer é dar o exemplo. Exemplo. Nós somos o espelho para os nossos filhos. A segunda coisa, gente, a amizade que temos que desenvolver com eles. Amizade. Sejamos amigos dos nossos filhos. Vamos ajudá-los em tudo que for possível. Agora, nunca olvidando o chamar. E nós começamos pelo chamar. E essas coisas que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então, é um mandamento. Estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. Então, exemplo, amizade, instrução. Olha aí, instrução, cumprimento do chamar. Deuteronômio 6, 4 a 9. Deus nos deu, a exemplo de Abraão, Deus nos deu essa mesma missão de inculcar nos nossos filhos todos os preceitos, todas as instruções. Para quê? Porque amanhã, gente, olha aqui, esse grupo aqui de pessoas, de pais, passarão e os filhos ficarão. Como ficará a sinagoga com os nossos filhos? Será que nós podemos confiar o ensino de outras pessoas, a vida de outras pessoas, a responsabilidade espiritual na mão dos nossos filhos, com a educação e instrução que eles estão recebendo? Nós temos a coragem de responder positivamente essa pergunta? Com a educação dos nossos filhos, gente, nós trazemos bênção ou nós trazemos maldição para a nossa casa. Para a nossa casa. Abra, por favor, em Gênesis 18, 19. Gênesis, Bereshit, 18, 19. Diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão enxertadas todas as famílias, todas as nações da terra. Olha o 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Abraão. Olha aí. Ele escolheu para que ordene a sua casa e os filhos depois dele, para que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, se nós ordenarmos, se nós obedecermos, se nós cumprirmos, nós traremos bênção sobre nós. Abra, por favor, 1 Samuel, capítulo 2, 12. 1 Samuel, capítulo 12. Perdão, capítulo 2, verso 12. A partir do 12. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Olha aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que está na sua época? Eram maus. Os filhos de Eli. Quem era Eli, gente? E os filhos de Eli? Eles eram ímpios. Ímpios, maus. Olha aí. Filhos de Eli. E não se importavam com Adonai,
Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém em sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo e 3 dentes na mão. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esse carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém há de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Olha aí o que ele está fazendo. Era, pois, muito grande o pecado desses moços, está falando dos filhos de Eli, perante Adonai, porquanto eles desprezavam a oferta de Adonai. Passo para o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Adonai. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra Adonai, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque Adonai os queria matar. Olha aí. Capítulo 3, 13 e 14. Logo na sequência aí. Capítulo 3, 13 e 14. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Olha aí, filho fazendo coisa errada, o pai não repreende. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Agora, por que aqui, gente? Nós vemos muito aí falar, né? Esse aí é o papai Eli, né? É o papai condescendente, é o pai que faz vistas grossas para as travessuras, entre aspas, dos filhos, né? Para as rebeldias dos filhos, faz vistas grossas. E Adonai os repreendeu, os castigou, né? E trouxe maldição sobre a casa de Eli. E olha quem era Eli, não é? Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Venha envergonhar a sua mãe. Venha envergonhar a sua mãe. Volta um pouquinho, Provérbios 22, 15. 22, 15, diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, ou seja, do caráter instrutivo, a afugentará dela. O que é estutícia? O que está aí, Ué? Estão ensinando aí? Tolice, isso, é um sinônimo. A estupidez, a insensatez, a falta de juízo, né? Romanos 5,12, gente. Romanos 5,12 diz o que lá em Romanos? Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passará a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, a estutícia está ligada ao coração da criança. Gênesis, voltem lá no começo de novo, Gênesis 21, parte B, 8. Gênesis 8,
21, parte B. O Eterno diz que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Olha aí. Isso, gente, aí encerrará a nossa inclinação para o mal. Essa luta constante que nós temos que vencer. E nós só vamos vencer nos revestindo de Yeshua. E os nossos filhos não são diferentes nesse aspecto. A estultícia, a tolice, a insensatez, a falta de juízo, a estupidez está ligada ao coração da criança. Não se enganem, não se enganem. Nós amamos os nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos. Mas esse amor, gente, é o amor que vai livrar a alma deles do inferno. É o amor que os conduzirá à salvação. Se não há nada mais importante para nós do que a nossa salvação, quanto mais os nossos filhos. Eu tenho certeza que se eu perguntar a qualquer pai aqui, entre você e seu filho, um vai se salvar e outro vai se perder, todos aqui serão unânimes em deixa meu filho se salvar. Todos, sem exceção, não tenho dúvida nenhuma disso. De tanto que amamos. Agora, os nossos filhos, conforme eu disse, eles são do Senhor, são do Eterno, e Ele requer que nós os apresentemos aprovados. É uma missão. Se nós formos negligentes, nós responderemos pela negligência, ainda que eles sejam salvos. Mas qual que é a graça? Paulo fala sobre isso, Eu fico falando essas coisas, e ouvindo essas coisas, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado, que eu não venha a ser reprovado, porque que adianta eu salvar a muitos e me perder, Trabalho, primeiro a ser edificado, tem que ser nós, cada um de nós. Então, nessa instrução, nesse dever maravilhoso que o Eterno nos deu, e isso, gente, é só uma pontinha do amor de Deus por nós, ao nos dar filhos para cuidarmos e para devolvermos para Ele. E aí o Eterno nos dá um presente maravilhoso, que Ele faz uma misturinha ali das características, cabelinho de um, olhinho do outro, narizinho, boquinha e tal, e sai algo maravilhoso. São os nossos filhos. Maravilhoso. Agora, com um propósito, e não há ministério, presta atenção, não há ministério externo com êxito se o interno está prejudicado. Ou seja, os nossos filhos, a nossa família, são os primeiros na escala do Eterno. Não adianta aquela pessoa que quer sair daqui para pregar lá na África e nunca deu nem bom dia para o vizinho. Não adianta. Vamos fazer o dever de casa. Primeiro lá em casa. Lá em casa, eu, Maria Lúcia e o Augusto César. Pronto, nós três. Vamos alinhar tudo. Gente, eu estou falando isso para mim, tá? Essa pregação é para mim também. Porque eu estou longe do padrão. Longe. Eu estou buscando, clamando, mas quão longe estou. Quando eu ouço essas palavras, eu percebo quão longe estou. Mas eu preciso da ajuda do corpo para que eu consiga atingir esse padrão. Isso é a codependência, a corresponsabilidade, a coparticipação. Isso é corpo. Não importa se você é a unha do dedinho mindinho do pé esquerdo, não interessa. Eu preciso dessa unha. Não interessa. Todos têm uma função e todos nos completamos. E para que consigamos, gente, nós precisamos de entendermos o nosso papel dentro do corpo e agirmos dentro desse papel, conforme falamos de forma bem exaustiva também na Paraxá. O Evandro postou lá hoje uma historinha do carvão, que ilustra bem esse conceito do corpo. Eu acho que todos viram aquilo ali, leram a história,
E é exatamente isso. Juntos nós somos fortes. Se separar, se isolar, acabou. Daí a importância da congregação, que Paulo fala, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Paulo não está querendo juntar a gente não, gente. Isso não é pelo número não, Paulo quer qualidade. Paulo entendeu isso aqui. Né? Afinal de contas, foi ele próprio que escreveu. A revelação que Yeshua deu para ele. Uma família, muitos filhos semelhantes a Yeshua. Pronto, muito nítido. Propósito claríssimo. Eu tenho um alvo. O alvo é uma família. Muitos filhos. O Eterno quer muitos filhos. Todos quantos o Eterno chamar. E todos quantos se dispuser. Ou se dispuserem. Agora, o mais importante, semelhantes a Yeshua, revestir de Yeshua, viver por meio de Yeshua. Porque senão, nada vamos conseguir fazer. Se nós queremos o soro, o profundo, o mistério, a plenitude da vontade de Deus, nós teremos que nos revestir de Yeshua. Então, queridos, essa tolice, estupidez, insensatez, falta de juízo, nós temos que partir desse princípio. É toda criança, gente. Eu não estou falando de criança, filho de A e nem B aqui, não. Eu já falei várias vezes aqui, como eu sofria para disciplinar meu filho. Sofria, eu chorava. Era ele chorando no canto, não deixava ele ver eu chorando. Deixava que ele me visse chorando. Mas quando eu disciplinava, eu sentia a dor dele. Era ele chorando num canto e eu no outro. Aí eu me recompunha, voltava e continuava o processo. A gente sabe que não é fácil, mas é um mandamento. Eu não tenho opção. Eu já virava para ele e falava assim, olha, você sabe que eu não tenho como desobedecer. Você desobedeceu, eu não tenho como desobedecer. Vamos lá, vamos cumprir as etapas. Ensinei para ele todas as etapas. E eu espero, gente, que vocês façam a mesma coisa. Vocês não podem ser reprovados nesse ponto. Eu estou mexendo só com um ponto hoje. Resume as etapas. Vou resumir com certeza. Vou falar. Provérbios 22:6, gente, diz que ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa que eu abracei, eu agarrei com tanta força, que era exatamente o ponto que me dava esperança naquele momento de disciplina. Eu estou fazendo isso, mas eu vou colher o fruto depois. Eu vou colher o fruto depois. A palavra está dizendo, ensina o teu filho, corrige o teu filho, disciplina o seu filho, agora para que você não tenha um dissabor lá na frente. É isso que está dizendo. Isso é uma promessa, gente, é um mandamento com promessa. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, se você ensinar, você terá a garantia de que quando ele for velho, ele não vai se desviar. Olha que delícia. Gente, a disciplina, ela tem que começar cedo, logo. Ela tem que ser imediata. Aconteceu algo, que o filho errou, não deixa acumular. Errou, chama, conversa, cumpre as etapas. Levanta querendo que eu nomeie as etapas. Vamos lá. Primeira coisa é essa. Primeira coisa, Evandro, é a explicação. Nós nunca podemos disciplinar sem explicar. Então, assim, até nós estamos conhecendo para cumprirmos, eles têm que conhecer as regras para que essas regras sejam cumpridas. Então, eu não posso disciplinar o meu filho por algo que ele desconhece. Então, a primeira coisa é
Primeiro é a instrução, essa é a instrução ali da Torá. Ensina o teu filho, né? Inculca no seu filho todos os preceitos. Né? Então a gente parte do pressuposto que nós estamos cumprindo o Torá. Nós estamos cumprindo, falando do Eterno, dos preceitos do Eterno, de todos os princípios. E o primeiro deles é qual? Honrar pai e mãe. É claro que o primeiro de todos é o amor ao Eterno. O segundo é fazer com que ele dependa do Eterno, que ele ame o Eterno, que ele veja em nós essa dependência, né? E aí sim, humanamente falando, fazer com que eles nos honrem, como o nosso filho, e aí, seja de qual idade for, nos honra. Né? Primeira coisa é seguindo as nossas instruções, sendo obediente, recebendo a instrução com alegria. E aí, a partir do momento que nós explicamos, e ele vem a transgredir aquilo que foi ensinado, aí esse é o momento de aplicar a disciplina. E a aplicação da disciplina, queridos, não pode ser com a mão. A nossa mão não foi feita para bater em ninguém, muito menos nos nossos filhos. Nossa mão ela tem que ser usada para abraçar, para acariciar, não para bater. A própria palavra nos dá o instrumento. E aqui, pensa numa coisa eficaz. No princípio, lá atrás, quando me falaram sobre isso, eu duvidava desse método. Porque afinal de contas eu sei mais do que todos, eu sou melhor do que todos, eu posso, eu vou bater de chinelo, vou bater de mão, vou bater de correia, afinal de contas sou eu sou o cara, mas a palavra diz nada disso, a forma correta de disciplinar é com a vara, gente, é vara, não é porrete. É uma vara. Corte uma varinha fininha, para disciplinar. É a vara da disciplina. E no original é vara mesmo. Não pense que é outro instrumento, não, é tradução, não sei o que, é outra coisa. Não, é vara. São aqueles açoites que até o próprio Yeshua sofreu. Aquilo é vara. Os discípulos lá, Pedro e João, foram açoitados ali, vara. A palavra fala dos insensatos que recebem inúmeros açoites de vara. Não é para matar o filho. A palavra diz que tem que ser feito com moderação, de acordo com a gravidade do que o filho está fazendo. Provérbios 23, 13 aqui, diz assim: não negue a disciplina da criança. Se você bater nela com uma vara, ela não morrerá. Castigue-a com uma vara, e você a salvará do inferno. Isso, 23, 13. Era o próximo texto aqui que seria lido. 23, 13 e depois 29, 15, nós já lemos, já vamos repetir. Olha aí, gente, 23, 13, o texto que o Rodrigo leu. Eu vou ficar mais alto aqui para gravar. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não vai morrer por causa disso. Não vai morrer. Agora, nós estamos falando aqui de morte física, gente. Nós temos que nos preocupar com a morte espiritual. Se nós negligenciarmos isso aqui, vai acontecer a outra morte que é infinitamente pior do que essa aqui. E aqui está dizendo que nós vamos matar o nosso filho, não. Não é para espancar, não é para fazer uma ferida grave, nada disso. Mas tem que ser algo que seja compatível com a infração. Lembrando que não pode passar de 40. Aliás, só tem que chegar a 39. Provérbios 13, 24 fala assim: quem refreia a vara odeia o seu filho. Isso. Mas aquele que o ama não deixa de disciplinar. Olha aí, gente. Se você ama e deixa de disciplinar, a palavra diz que você é mentiroso. Porque ela está dizendo que você não ama.
Você é papai Eli, mamãe Eli. Isso não é amor, gente. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e nós estamos vendo o conceito de amor, não esse conceito que aprendemos, né, que chega a ser romântico. Tudo a gente leva. Quando fala amor, nós pensamos no amor romântico, né, no amor que tudo pode. Né? Esse amor aqui é o amor que vai fazer com que nós livremos os nossos filhos das maldições da desobediência. É esse amor que está falando. Esse é o verdadeiro amor. Quando fala em amor ao próximo, é esse amor de salvação. Não é amor para ficar passando mãozinha na cabeça de marmanjo que está andando em franca rebeldia. Nada disso. Né? Falamos aí dos misericordiosos na semana passada. Né? Misericordioso, o Eugênio ainda trouxe, né? Reforçando o conceito de misericórdia. Né? O coração da miséria do outro não é miséria material, não, gente. Pelo amor de Deus. Olha o contexto do sermão. É miséria de não se reconhecer no caminho do erro. E aí, se nós estamos vendo o nosso irmão indo para o buraco, nós temos que ter misericórdia, colocar o nosso coração nessa miséria dele, para fazer voltar à sensatez. É isso que a palavra diz, é sacudir dela. Acorda. Nós não estamos no sistema romano, nós estamos aqui fazendo a vontade da terra. Esse é o reino, bem-vindos. Esse é o reino, um reino de ordem, um reino de ajustes, um reino de amor. Porque só assim, se cumprirmos essas etapas, aí sim nós vamos conseguir servir a Deus da forma como Deus requer que o sirvamos. 29:15. Então, peraí, 23:13. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não retires, olha aí, gente. A palavra diz: não retires da criança disciplina. Eu e Maria Luz, nós conhecemos casos, aliás, vários casos de crianças que eram disciplinadas, tão disciplinadas, né, que quando erravam, elas já pediam logo, imploravam: aqui me disciplina logo, por favor, eu preciso de me liberar disso. Ou seja, já tinham aprendido os passos, já sabia que eu estava ofendendo a Deus, já sabia que aquilo, enquanto não fosse confessado e corrigido, as orações da criança não seriam mais respondidas, por causa do pecado. O pecado faz separação, nós temos que ensinar isso toda hora. Meu filho, o pecado faz separação entre você e nosso Deus. Se você pecou, confesse, arrependa-se, confesse, restaure a situação, né? Corrija se der para corrigir. E aí sim, relacionamento restaurado. Então explicação, aplicação da disciplina, oração. Então o que eu fazia? Eu aplicava a disciplina, aí nesse momento ele chorava, e aí eu chorava também. Depois eu voltava para o terceiro passo. Agora eu vou orar com meu filho. Vamos orar. Você entendeu, meu filho, o que você fez? Está claro para você que você infringiu o mandamento do Eterno? Está claro que você está ofendendo a santidade do Eterno? Além disso, vamos supor que ele foi mal educado com alguém. Foi mal educado com o Eugênio. Aqui, agora você vai lá no irmão Eugênio, no tio Eugênio, e vai pedir perdão para ele. Afinal de contas, você pecou contra ele. E aí, tio Eugênio, eu pequei contra você, me perdoe. Eugênio vai dar aquele abraço, vai perdoar. Pronto. E aí nós vamos orar com o nosso filho. Vamos orar com ele. Vamos estimulá-lo no relacionamento com o Eterno. Vamos garantir a ele que, se toda vez que ele errar, que isso seja cada vez mais esporádico. Mas toda vez que ele errar, que ele pode pedir perdão, e se ele for sincero, o Eterno vai perdoar, vai lhe perdoar. Então, na oração, segue o perdão. Vem esse momento que a gente deixa o ambiente pronto para reconciliação.
Então esse é o momento de reconciliação. Se foi contra mim, se ele me desobedeceu diretamente, já aconteceu algumas vezes, né? Se me desobedeceu, aí é o momento da reconciliação, é o momento de abraçar, de beijar, de chorar junto. Agora sim, vamos chorar juntos. Reconciliação. Se eu sair do quarto quando a situação estiver toda resolvida, que conseguimos ver nos olhos do nosso filho alegria de tirar aquele peso do pecado de cima dele. Essa é a verdade. Como Yeshua diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então a gente vê que aquele fardo sai fora. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a fazerem isso. Então as etapas são explicação, aplicação da disciplina, oração, perdão, reconciliação. Gente, a disciplina, ela deve ser, eu já disse, ela deve ser imediata. Errou, disciplina. Onde congregávamos, Maria Lúcia está aqui, testemunha, onde congregávamos, se nós estivéssemos no local do encontro e uma criança fosse rebelde ali, com alguém, com os pais, fizesse qualquer coisa fora da ordem, o pai ou a mãe saía imediatamente do lugar, ia no banheiro e disciplinava. As janelas lá assim, em vários locais, ela estava cheia de varinha. Ia no local e disciplinava. No particular, gente, no privado. Não vai bater no menino na frente de todo mundo. Não é para envergonhar os nossos filhos. Mas não pode deixar de disciplinar. Ah, bom, mas ele veio aqui para a sinagoga, fez uma coisa errada, eu fui lá e disciplinei, 2 minutos depois ele faz de novo. De novo. Vai lá de novo, lá no banheiro. Mais uma correção. Olha, querido, você foi disciplinado há 2 minutos atrás, você não se arrependeu do que você fez, porque está repetindo. Então você será disciplinado de novo. 10 minutos depois ele faz de novo. Tantas quantas forem as vezes que ele desobedece, até que ele entenda. Vai chegar um ponto que ele vai entender. Não se desesperem. A palavra diz isso claramente. Vai chegar um ponto que vai chegar o entendimento para ele. E aí, gente, quando chega esse ponto, é uma delícia. Aí sim nós vamos colher os frutos da disciplina. Porque certamente o comportamento dele será, ao olhar de todos, de um menino disciplinado, de um menino educado, de um menino que está aqui na sinagoga, por exemplo, com um objetivo santo. Não vem aqui para brincar. Vai ter um momento de brincar? Sim, vai ter um momento de brincar. Mas aqui dentro, enquanto a palavra estiver sendo dada, enquanto alguém estiver ministrando, ou mesmo no louvor e tal, é o momento de louvar a Deus, é o momento de ouvir a palavra. A criança, quando ela estiver na respectiva sala, ela vai obedecer àquela pessoa que for indicada a cuidar delas naquele momento. Porque somos uma família, gente, com o mesmo propósito. Não tem ninguém aqui com propósito diferente. Nós precisamos alinhar isso. Não pode ter ninguém aqui com um propósito diferente, senão não vai dar certo, lógico. Mas bem-vindos, este é o reino. Este é o reino. E nós temos, gente, N famílias que fizeram isso e que colheram todos os frutos da disciplina, todos. E quão maravilhosos são. Eu e Maria Lúcia, nós conhecemos quantas famílias mais ou menos? Inúmeras. E que aplicavam, que não eram negligentes, que não eram condescendentes, que faziam o que deveria fazer, com amor, respeitando a dignidade do filho. Gente, o objetivo é só colocar no caminho da terra. Não tem outro objetivo. Jamais com raiva. Olha aqui, deve ser imediata, mas sem ira. Segundo ponto.
deve ser imediata, nunca com raiva, que o Evandro falou, jamais com raiva. Se aquilo fizer o pai ficar irado, não é o momento de disciplinar. Não é o momento. Nós não podemos fazê-lo de forma exacerbada, além do necessário. E o nosso sentimento também, a nossa intenção tem que ser tão boa quanto esta que queremos de contrapartida, né, da obediência. Então não pode ser com ira. Como já falei, tem que ser particular, não pode ser feito na frente dos outros, para não humilhar, para não fazer com que a criança se sinta constrangida. Sem gritaria, gente. Sem gritos. Né? É dialogar com o filho ou com a filha. Dialogar, explicar. É uma explicação, é uma instrução. Disciplina sem instrução, grave essa frase. Disciplina sem instrução pode até gerar um filho obediente, mas não vai gerar um filho temente ao Eterno. Então, são as duas coisas. Não queira disciplinar sem instruir. É isso que eu estou dizendo. A disciplina, obrigatoriamente, tem que estar acompanhada da instrução. Os dois têm que andar juntos. Disciplina, instrução, disciplina, instrução, disciplina, instrução. Nunca pode se disciplinar sem instruir. Nunca, nunca. Porque senão, ainda que ele fique obediente, ele não vai ter temor de Deus. Por quê? Porque ele não foi instruído, ele não tem alguma coisa faltando. É o que eu falei, tem que cumprir esse ciclo, não é? de explicar, de instruir, mostrar na palavra. Maria Lúcia, de novo, é testemunha, meu filho é testemunha. Eu gastava no mínimo 2 horas, 3 horas, já gastei até mais do que isso para disciplinar, todas as vezes para disciplinar meu filho. Maria Lúcia ficava paciente comigo, não tem lógica o negócio desse tempo. Não tem lógica. Aí ela ficava falando que ele ia ser advogado. Que ele ia ser advogado, porque tanto que ele argumentava. Aí foi mesmo, verdade. Mas diálogo, né? Enquanto não houvesse essa reconciliação plena e que houvesse um entendimento do que estava sendo feito ali, eu não saía do quarto. Gastasse o tempo que fosse necessário. Né? E é para isso, gente, nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E o melhor que nós podemos querer para os nossos filhos é a salvação deles. Né? São os frutos benditos de uma vida ordenada, pela obediência à palavra, pela obediência aos pais, né? Pela obediência ao corpo de Yeshua, né? Aquilo que eu falei, tem uma pessoa, Evandro, por exemplo, né? Que é a pessoa aqui mais velha da sala, um pouquinho só, né, Evandro? Só um pouquinho. É uma pessoa mais experiente. Eu sou jovem, mas... E sem dúvida nenhuma, nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar o Evandro. Agora, o que eu vejo é um menino ou outro chutando o Evandro. Se bem que muitas vezes eu tenho que puxar o orelha do que está sofrendo o ataque, porque ele acha que ele é criança de novo. E aí eu falo com ele, professor, você avacalha a disciplina desse jeito. Não é? Porque nós temos que ensiná-los a respeitar, gente. E não cabe brincadeira de chutar, de bater numa pessoa mais velha. Eu não admito. Não admito. Ah, é brincadeira. Não se brinca dessa forma. Não é? Não se brinca assim. Isso não é brincadeira. Então, isso compete a cada pai fazer. Né? Respeitar, chamar de Senhor. Né? De dar bom dia. Chegou aqui. Gente, pensa num negócio que me deu geriza, o menino passar perto de mim achando que eu sou um toco. Eu aprendi isso quando eu era pequeno. Meu pai falava assim: se você passar de novo perto de um convidado meu aqui e não cumprimentar, eu vou virar o seu pescoço para trás. Era assim que meu pai fazia. E eu nunca mais esqueci disso. E meu pai me obrigava, já falei também, vou repetir, meu pai me obrigava até a tomar bênção às pessoas que eu nem conhecia. Um princípio de respeito, não precisa de fazer isso, chegar tanto, mas assim, eu estou falando assim, um princípio de respeito.
Né? Uma pessoa que eu chamava a todos, eu reconhecia uma pessoa como superior só pelo fato dela ser mais velha. Não passava pela minha cabeça desrespeitar uma pessoa mais velha do que eu. Um princípio de educação que eu aprendi e que eu trouxe para a minha vida. E que bênção que isso é para a minha vida. Respeitar autoridades. Hoje, igual o Alessandro também mexe no meio jurídico, a gente lida muito com autoridades, com delegado, com promotores, juízes, desembargadores, enfim. A gente não pode chegar de qualquer jeito. São autoridades, a palavra diz, toda autoridade é instituída pelo Eterno. Mas o cara não interessa, ele está ali, ele é autoridade. E ele está ali por um motivo. O Eterno tem um motivo para ele estar ali. É para conduzir uns de um jeito e outros de outro jeito. É assim mesmo. Funciona assim. É o Eterno que quis, porque a palavra diz que toda autoridade é por ele instituída. Então nós temos que respeitar. Quantas crianças não respeitam a autoridade? Não respeitam. Chega, igual eu falei, chega aqui na sinagoga, não dá nem um shalom. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. Como assim? Qual o tipo de educação que estamos dando para os nossos filhos? Eu estou falando, gente, de assim, coisas elementares. E todo o ensino, gente, da palavra que nós aplicamos para nós deve ser repassado para os nossos filhos, sem tirar nada. O Hércules leu ali Provérbios 13, 24. Aí o texto que nós já tínhamos lido. Fala que o que não faz o uso da vara, ele odeia o seu filho. Ou seja, não fazer uso da vara significa que você odeia seu filho. Não adianta a sua boca dizer que você o ama. Não adianta. Porque a palavra está dizendo que você o odeia. Essa condescendência vai gerar um fruto ruim lá na frente. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela é a mais pura verdade. O que verdadeiramente ama, sem demora, aplica a disciplina. Sem demora. Não retarda. Então, gente, não é deixar acumular as coisas. Fez agora, não disciplina, aí espera um outro momento. E o menino, a criança é assim. A escutice está ligada no coração dela. Ela fez uma vez e ela fica guardando, calibrando. Eu falo isso por experiência própria. O filho faz e ele fica guardando. Deixa eu ver se meu pai vai fazer alguma coisa. Não fez nada. Aí pronto, ele faz de novo. E o pai de novo não faz nada. Ele vai só aumentando o grau, exatamente. Ele vai esticando a cordinha um pouco mais. E aí, gente, pode chegar um ponto que a disciplina aplicada, ela não vai surtir o efeito que a palavra diz. Por quê? Porque já fomos negligentes. Então é imediata. Quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias. Com amor. Com amor. Sem ira, sem gritos. Tantas vezes quantas forem necessárias. Gente, não pode ser aquela coisa de faz de conta também, ao passo que não vamos fazer para causar um ferimento desnecessário, não pode ser um faz de conta, O menino está com a roupa dessa grossura assim, e o pai vai lá e tá em cima da roupa, Nada disso. Ele tem que sentir a disciplina. Na minha casa, eu fazia tirar a roupa.
Hã? Sim, claro. Mas a vara era na pele, não na roupa. Era na pele. Tem que sentir a disciplina. Proporcional à ofensa, proporcional à transgressão. E aí, cada pai busque sabedoria do alto para fazê-lo, mas tem que fazê-lo. A criança tem que sentir efetivamente que se ela fizer de novo, ela vai sentir aquela dor de novo. Até o ponto dela compreender para não fazer, porque ela não vai querer sentir mais. E quando o pai, gente, ele finge que disciplina, o Eterno vê o coração, esse coração dividido. E o resultado é zero. É como se não tivesse feito. Então, ou fazemos do jeito certo, ou não fazemos. E aqui, como servos, nós não temos a opção de não fazer. Nós temos que treinar os nossos filhos, gente, a obedecer prontamente. No primeiro comando. Meu filho, não faça isso. Pronto. Tem que obedecer. Desobedeceu? Pelo amor do Eterno, não repita. Da próxima vez, olha lá, hein? Menino, eu vou falar com o seu pai. Eu vou chamar seu pai para você. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, desobedeceu, assim que desobedeceu, aplica a disciplina. No primeiro comando. Lembrando que não deve ter julgo desigual nesse assunto, entre o pai e a mãe. Sem dúvida. Outro ponto aqui, Evandro, bem lembrado, e lógico que eu ia falar dele, a questão da unanimidade. Unanimidade entre pai e mãe. Um pai nunca tira a autoridade da mãe na disciplina. E a mãe nunca, jamais tira a autoridade do pai na disciplina. Porque é óbvio que haverá momentos em que a mãe estará com a criança, e ela tem que disciplinar, para que depois não seja envergonhada na frente dos outros, diz a palavra. Eu vou ler o texto aqui. Se o pai estiver presente, o pai disciplina. Agora, o que não pode é um interferir na disciplina do outro. Porque se o filho perceber que há uma divisão, já era. Ele vai usar isso. Meu pai é mais maleável, meu pai é mais condescendente. Ele vai correr para o pai e vai querer jogar a mãe contra o pai contra a mãe. E vice-versa. Não duvide. Não duvide. Nós educamos, gente, com esse propósito da eternidade. Nós queremos que os nossos filhos sejam servos do Eterno. Nós queremos que eles estejam no Olam Rabá. Então, é para a eternidade. Ouçam, meus filhos, a instrução de seu pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 4:1. Vou ler alguns textos aqui, vocês anotem e depois confiram. Eu já estou caminhando para o final. 23, 13, 14. Já li: não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara, e assim livrará uma dela da sepultura, ou do inferno, ou da queda, ou da ruína. Salmo 34:11. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor de Adonai. Provérbios 22:15. A insensatez, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 1:8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Honra, honra. Algo bonito de se ver. Quão bonito é ver uma criança disciplinada. Gente, só uma colocação. Por exemplo, nós estamos aqui numa sinagoga. Tem criança
andando em cima do sofá. Tem criança de 8, 9 anos subindo numa casinha de criança de, no máximo, 3 anos. Aquele brinquedo, ele tem um preço, ele custa um preço. E o pai, uma criança, se ela faz isso por falta de educação, ela vai colocar o pai em maus lençóis, porque depois nós teremos que repor esses brinquedos. Não é? Assim, não entra na minha cabeça como uma criança pisa em cima do sofá. Entra aqui na sala da Torá e começa a pular de cadeira em cadeira. Já vi isso acontecendo aqui dentro. Assim, como? Não é? Como que um pai e uma mãe pode permitir um negócio desse? E aí, se nós vamos falar, eu costumo dizer isso, né? Às vezes a gente vê as coisas e se a gente vai falar, o pai fica com o cara amarrado pra gente. Já aconteceu aqui também. De ficar com o cara amarrado. Você vê que a pessoa muda, não cumprimenta de qualquer jeito. Esse não é o coração de servo. Esse não é o comportamento de um servo. Tanto do pai, que ele merece ser disciplinado também, corrigido, chamado aí a razão, e é lógico que ele tem que disciplinar o filho, para que o filho não faça isso mais. Gente, eu não sei não, porque meu pai, quando ia sair conosco, comigo, com as minhas irmãs, eram tantas as advertências que eu tinha, que eu andava igual um robô. Tanto medo que eu tinha. Olha lá, menino, você vai na casa do fulano, você vai ficar sentadinho, você não vai mexer em nada, não mexa em nada. Não peça nada. Não peça nada, se te der, beleza, se não der, você entra muito calado. Nunca entre no quarto de ninguém. Nunca mexa na geladeira de ninguém. Gente, eu nunca consegui abrir uma geladeira na casa de alguém, de um terceiro. Nunca. Sinceramente, nunca consegui. E outras vezes, quando eu estava até com um coleguinha da casa, que o coleguinha ia na geladeira, eu virava as costas, tanto medo que eu tinha, por causa das instruções que eu recebia. Princípios, gente, princípios. Agora tem menino que entra dentro da geladeira e manda o outro fechar a porta. (29:15) A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Olha aí. Salmo 78, 4, 7. Não nos esconderemos dos nossos filhos. Olha aí, gente, com relação aos preceitos, aos ensinamentos, Shema não pode ser da boca para fora. Não pode ser. É isso que Paulo fala. A letra por si só ela mata. Porque nós começamos a decorar aquilo ali e achamos que o negócio é só uma decoreba. Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. E aí, ao mesmo tempo, está idolatrando o filho. Opa, Adonai não é um. O nosso filho é de Adonai. É para ele. Os nossos filhos, Adonai nos manda instruí-los a todo momento, para ele, para obedecê-lo, para ensinar a temê-lo, para aprender os preceitos, para que ele tenha uma vida próspera. A verdadeira prosperidade, gente, é a obediência. Não estou falando de coisas materiais. É próspero aquele que anda no caminho de Adonai, o caminho do eterno. Esta é a verdadeira prosperidade. Olha aí, não nos esconderemos dos nossos filhos, esse ensino, essa instrução. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Eterno, o seu poder e todas as maravilhas que ele fez. Ele decretou os estatutos para Jacó, em Israel, estabeleceu a Torá e ordenou aos nossos antepassados que ensinássemos aos nossos filhos. Gente, eu estou lendo o Salmo 78, 4 a 7. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, ou seja, para os filhos, para os netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, e por aí afora. Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados por À medida que cumprimos a nossa parte, o Eterno entra
O Eterno entra com o rua dele, fazendo a parte dele, completando essa boa obra. Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, e grande será a paz das nossas crianças. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Eterno. Olha aí, Efésios 6:4. 2 Timóteo 3:15. Porque desde criança, falando com Timóteo, desde criança, né? Olha o testemunho de Paulo em relação a Timóteo. Desde criança, você conhece as sagradas letras. Nós podemos falar isso com nossos filhos. Nós estamos ensinando as sagradas letras para os nossos filhos. Não a letra pura, mas imediata obediência a ela. Por quê? Porque essas sagradas instruções, sagradas letras, são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Yeshua HaMashiach. 2 Timóteo 3,15. Hebreus 12,7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual pai, olha aí, pois qual pai que não é disciplinado, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Ô, gente, essa pergunta aqui é retórica. Só que se eu perguntar isso aqui e clamar para que a resposta seja feita no trono do Eterno, eu vou ouvir aqui alguém dizendo que não está fazendo. E isso aqui é um comando para fazer. Ou seja, está dizendo aqui qual é o pai qual é o filho, ou melhor, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Qual é o pai que não disciplina? Partindo do pressuposto que todos o fazem. Por quê? Porque é mandamento. É mandamento. O pai que não ama seu filho. Pois é, mas esse conceito romano que nós temos de amor, Evandro, é método não sei o quê, método de ensino não sei o quê. Construtivista. Construtivista. Acabou com a educação de filho. E adivinha qual que é ele? Karl Marx. Pois é, socialismo, comunismo. Continuou com Paulo Freire. Antideus. É o que eu falei, todas as instruções do mundo são contrários aos princípios mais elementares da palavra. E essa obrigação, gente, é nossa, de cada pai, de cada avô. É pai e avô, mais responsabilidade ainda. Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Colossenses 3:20, filhos, obedeçam aos seus pais, em tudo. Olha aí. E eu olho para esse verso e penso, olha o mandamento para o filho. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Tudo que nós passamos, nós temos a consciência que o nosso filho pode obedecer e está de acordo com a Torá? Ou nós vamos ensinar algo para ele, para que ele, eu tenho que obedecer em tudo, mas isso aqui não é por causa do exemplo, gente. Nós temos que dar o exemplo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Altíssimo. Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação de Adonai. Filhos, Efésios 6:1-3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, pensa na promessa. O primeiro mandamento com promessa. Se os nossos filhos nos honram, eles terão longa vida, longevidade e serão prósperos. Qual o pai? Por isso que a palavra fala que você não pode retirar isso do seu filho. Olha o resultado. Não retires da criança a disciplina. Se você não retira, se você diz a disciplina,
ela terá longa vida, né? E será próspera em tudo. Bem-aventurado, feliz aquele que teme Adonai e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, 1 a 3. Deuteronômio 28, 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha aí, a bênção do Shema. Não é? Que seja bendito, que sejam benditos os nossos filhos, o fruto do ventre das nossas esposas. Não é? Que sejam benditos, que sejam criados na disciplina, no conselho do Eterno. Salmo 37, 25, gente. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Olha aí, promessa de que o filho do justo jamais será desamparado, né? Não vai precisar de mendigar, não vai precisar de pegar emprestado, pelo contrário, a semente é abençoada. Provérbios 17, 6. Os filhos dos filhos, ou seja, os netos, o Hermes aí, ó, e Nilma, são uma coroa para os avós, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Por fim, Salmo 127, 3 e 5, é um texto que eu comecei com ele. Os filhos são herança de Adonai, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, que o Eterno nos capacite a todos aqui. Todos são pais, todos são pais até mais de uma vez. No caso do Hermes, aí já é avô, o Flaviano, avô, talvez alguém mais aí, Eugênio. Que possamos obter a misericórdia de Adonai sobre nós, e que calculemos o preço, que olhemos para essas instruções com o coração rendido, com o coração pronto a obedecer, com o coração disposto a ter uma vida ordenada em todos os aspectos. E não há nada mais importante, volto a dizer, do que a ordenação da nossa casa, sobretudo dos nossos filhos. Não há nada mais importante. Não há ministério eficaz, exitoso, sem uma casa ordenada. Aliás, a própria palavra diz que para uma pessoa ser ministro, ser utilizado na obra do Eterno, para ele participar da seara, ele tem que ter uma vida ordenada, tem que ter os filhos sob disciplina, é o que diz o texto. Se ele não governa bem a própria casa, como ele há de governar a casa de Adonai? Como irá instruir a outros? Exemplo, gente, exemplo. Tem que ser exemplo, tem que dar exemplo. Tá? Que o Eterno tenha misericórdia de cada um, nos capacite, que possamos todos compreendermos aí os princípios de sermos servos do Eterno, que o próprio Eterno nos afaste dessa religiosidade que mata, que Paulo tão bem enfatiza. Não sejamos da letra, mas do espírito, do preceito que está por trás. Busquemos o profundo, não fiquemos na superfície, vamos mergulhar na vontade do Eterno para que sejamos verdadeira e ricamente abençoados. Shalom a todos.